Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. A Márcia de Suzano mandou pra gente o seguinte: querer mudar o que Deus preparou para a nossa vida não seria ir contra a vontade do Pai? Então, por que é que eu tenho que moldar o meu ego que foi criado por Deus? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente usa muito esse termo, né, de moldar o ego, de controlar o ego, de amarrar ele, sufocar o ego de alguma coisa, né, de ter algum tipo de domínio sobre o ego. Mas não é essa a proposta da Kabbalah autêntica, tá? Isso tem que ficar claro. Não se controla o ego. Não é isso que tem que ser feito. As religiões, as filosofias identificaram no ego o problema, ou a raiz da maior parte, se não da totalidade, dos problemas da humanidade. E a partir dessa identificação, né, e que todo mundo é praticamente irrefutável, e a partir dessa identificação praticamente irrefutável, a reação natural de qualquer pessoa razoavelmente inteligente é falar, bom, se o problema está aqui, eu tenho que extirpar isso. Né? Eu tenho que controlar isso, tenho que amarrar, enjaular de alguma maneira. Mas é literalmente impossível, dizem os cabalistas, né? Porque como é que eu vou controlar a mim mesmo? Se eu sou a origem do problema, entende? Se eu não sou um esquizofrênico que tem duas personalidades, como é que eu vou tentar modificar a mim mesmo a partir de mim mesmo? Isso não faz sentido. É como se alguém tivesse se afundando na areia movediça e aí alguém, em vez de me jogar uma corda para me puxar para fora, a pessoa fala assim, não, segura você a você mesmo, né? Pelas axilas aqui, se levanta e põe para fora, ou então se puxe pelo cabelo e se ponha em terra firme. Isso não existe. Veja, se o problema está em mim, como é que alguma coisa problemática tem algum ponto de sanidade que pode corrigir aquele problema? Se tivesse, já teria acontecido. Se o ego é problemático, é porque ele não é a solução. Inclusive para ele mesmo. Eu sei que tem gente aí que deve estar pensando assim, mas o soro, né, para o veneno de cobra é feito a partir do veneno de cobra. Isso, por um terceiro, né? Não é a cobra. Se uma cobra te morder, você vai pegar a mesma cobra ou uma cobra diferente e falar, morde de novo que aí me cura. Isso não existe, né? Existe um processo de manipulação a partir do veneno da cobra feito por um cientista, né, por um médico, por um botânico, sei lá o que raio que é. E este terceiro, que não é nem você, nem a cobra, usando tecnologia, ele faz o soro antiofídico. Né? Mas se eu tiver uma cobra me morder, não adianta eu pedir que outras 10 cobras me mordam para anular a primeira mordida. Isso nunca vai acontecer. Então, não tem como você controlar o ego. Para você resolver a questão do ego, a solução tem que vir de fora. Não pode vir do próprio ego, porque o ego é o problema. Eu não tenho duas personalidades. Se você é uma pessoa sã, se cada um é uma pessoa sã, uma personalidade, dividir em dois seria meio esquisito. Se eu sei onde é que está o problema e eu tenho a solução dentro de mim, por que já não está corrigido se eu já tenho essa consciência? Uma vez eu vi uma entrevista antiga que alguém estava entrevistando o Jung, né? O Carl Jung. E aí o entrevistador, em algum momento, perguntou para ele assim sobre o inconsciente, se não tinha uma maneira de acessar sempre que a gente quisesse algum conteúdo do inconsciente. O Jung ficou parado durante alguns segundos olhando para o entrevistador e falou assim, mas que pergunta é essa? Se é chamado de inconsciente, é justamente porque você não tem acesso. Se você tiver como ir lá e acessar alguma coisa, ele não é mais inconsciente. Aquilo que é chamado de inconsciente é aquilo que você nunca vai acessar. Entendeu? Então, assim, se o problema está no ego, não vai ser o ego que vai se curar. E aí, com questão aquilo que foi, que é a outra parte da pergunta aqui, que você fala assim, isso não seria contrário ao que Deus criou, ao propósito de Deus? Eu não estaria contrariando o Pai? Não. Né? Você, usando o termo pai aqui, vamos usar o termo correspondente, que é filho. Quando você tem um filho, nasce um bebê.
você aceita o seu bebê, enquanto mãe, da maneira que ele veio ao mundo. Né? Você não tem condições para dizer assim, só vou amar o meu bebê se ele tiver o cabelo dessa maneira, se ele tiver uma aparência assim, se ele tiver uma bochecha daquele jeito, um pezinho assim. Não, né? O filho é seu e você imediatamente se identifica com ele e o ama. Agora, você ama o seu filho desde o primeiro momento, ou a sua filha desde o primeiro momento. Você ama o bebê desde o primeiro momento. E aí tu vai querer que o bebê fique bebê para sempre? Não quer que ele se desenvolva, se torne uma criança, um adolescente, depois um adulto? Ah, mas eu gosto muito daquela fase que tem entre 2 e 3 aninhos. Ok, então curta quando chegar o momento, mas saiba que ela vai acabar e que é natural. Existe um processo de desenvolvimento onde a criança se torna um adulto. Tudo aquilo que acaba lá vai falar para nós não é para contrariar os planos de Deus, muito pelo contrário, é para viabilizar esses planos. E a maneira como a gente está vivendo a nossa vida é uma maneira onde a gente está atrasando o processo todo. Entende? Se um indivíduo comete erros, ou se alguém, sei lá, tem algum tipo de vício em droga, em, sei lá, alguma coisa que não presta, álcool, a gente vai falar, bom, foi Deus que te fez assim? Né? Seu pai já era alcoólatra, então não posso esperar e não posso desejar que você procure a cura para o alcoolismo. Não, tem que curar, tem que mudar. Nasceu talvez com um gene, né, com uma certa tendência para a bebida. Então combata isso e se torne uma pessoa saudável e produtiva. Pô. Deus não quer você parado, entende? Sacou? Agora, essas coisas todas é tudo café pequeno para aquilo que vocês vão aprender se começarem a estudar Kabbalah com a gente, porque aqui é o lugar certo. Então, se você quiser saber mais a respeito da escola, basta fazer um clique no banner do programa se você estiver vendo a gente pela rádio. Continue mandando suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Soar. E se você estiver vendo a gente pelo YouTube, o link da rádio está aqui embaixo na descrição do vídeo, além de outras coisas que a gente vai colocar aqui para vocês na descrição, dando oportunidades para vocês começarem a estudar conosco a partir de agora. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.